E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz 11 anos que eu falo de livros na internet, 10 anos aqui no YouTube, e eu posso contar nos dedos de uma mão quantos livros dessa minha trajetória de leitora realmente me levaram às lágrimas. Foram pouquíssimos. E o livro que eu vim aqui falar pra vocês hoje, que eu vim contar como foi a minha experiência de leitura, foi um desses livros que me fizeram chorar. E esse livro é O Peso do Pássaro Morto, da paulistana Aline Bay, publicado pela editora Nós. E depois que eu falar pra vocês sobre esse livro aqui nesse vídeo, vocês vão entender como e por que eu pretendo ler absolutamente tudo que essa mulher escreveu. Antes de começar a falar do livro, gente, eu já peço desculpa pra vocês se vocês estiverem ouvindo algum som de batida aqui no fundo, é porque tá tendo uma obra aqui no prédio. Bom, Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse livro foi publicado originalmente em 2017 pela editora Nós. Esse é o romance de estreia da Aline Bay e também foi com esse livro que ela ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2018 como melhor romance de autores menores de 40 anos de idade. Bom, a protagonista desse livro é também a narradora, é uma mulher anônima, a gente nunca chega a conhecer o nome dela, e ela vai contar a trajetória de vida dela dos 8 aos 52 anos de idade. Então ela vai se deter em algumas idades específicas, né? Essas idades específicas são os capítulos, né? Cada capítulo do livro. E quando a gente abre esse livro, né? No caso, como eu li no Kindle, quando eu fui passando as primeiras páginas, tem uma coisa que chama atenção logo de cara, que é a forma desse texto, né? Ele é um romance, né? Uma prosa, mas escrito com toda a forma de uma poesia. E isso, né? Pelo menos na minha experiência de leitura, fez toda a diferença, né? Porque, não sei, isso deu um brilho especial para a história, sabe? Deixou tudo mais bonito, tudo mais poético, né? Ainda que, sei lá, falar que é mais poético acaba até sendo redundante falando dessa obra. Eu notei muito nesse livro é que as palavras, né, ou sei lá, os versos, digamos assim, desse poemão, eles cabem completamente na boca da narradora, sabe? Parece que a gente tá ouvindo a voz dessa mulher contar pra gente a história dela. Essa foi uma leitura que aconteceu pra mim no intervalo de umas poucas horas, sabe? Um dia à noite eu simplesmente peguei o livro pra ler e fluiu, assim, fluiu, foi numa sentada mesmo. Claro que teve algumas horas que eu precisei meio que parar, dar uma respirada, sabe? Assimilar aquilo que eu tava lendo. Isso acontece em muitos momentos desse livro. Então, pra quem não leu ainda e vai ler, vocês vão notar que vocês vão precisar em algum momento, assim, dar uma pausa, entender aquilo que ela tá contando, sabe? E se permitir sentir tudo aquilo que ela tá dizendo. Acho que isso é bem necessário durante essa leitura. Mas ao mesmo tempo, dá na gente, pelo menos deu em mim, aquela ânsia de seguir adiante, sabe? Eu tinha certeza, assim, logo no começo eu tive essa certeza de que eu sabia que eu ia começar a ler aquele livro e que eu não ia conseguir deixar ele pro dia seguinte ou pro dia depois, enfim, eu ia ter que terminar naquela sentada. Ele é um livro super curtinho, na verdade, ele tem 168 páginas só, mas não subestimem esse livro, porque ele tem uma força tremenda e essa força dele meio que coexiste junto com uma singeleza, sabe? E esses dois aspectos, eles estão super grudados o tempo inteiro quando essa narradora vai contando pra gente sobre perdas, e perdas que são físicas, concretas, perdas que são simbólicas, enfim, perdas de muitos tipos. Eu vou dizer pra vocês que esse livro me desmontou logo no início, porque essa narradora, quando ela tá com uns 8 anos de idade, ela perde a melhor amiga. E é incrível como no livro ninguém é capaz de sentar e ter uma conversa franca com essa menina, sabe? Falar sobre o tema, enfim, explicar o que aconteceu. Nenhum adulto consegue fazer isso, muito menos a mãe dela. E eu vivi uma coisa bem parecida com essa, porque quando eu tinha 8 anos, 8 para 9, né? Foi quase com 9 anos de idade, eu também perdi a minha melhor amiga. No caso, a minha melhor amiga morreu de leucemia. Ela passou vários meses internada no hospital e meio que a gente, óbvio, sabia que ela estava internada no hospital, mas é incrível como ninguém realmente parou para conversar com a gente sobre esse assunto, sabe? Eu lembro de algumas tentativas da própria professora, enfim, várias tentativas, ela conversava com a gente algumas coisas,
Mas não era a coisa completa, sabe? Tanto é que ela ficou vários meses internada e eu nunca soube que doença ela tinha. Então foi só quando ela morreu mesmo que eu e várias das minhas outras colegas soubemos que ela tinha leucemia, mas foi tudo um pouco jogado, sabe? E eu lembro que logo depois, né, que ela faleceu, foi inclusive super perto do meu aniversário, tipo dias antes, a professora até leu um trecho de um livro pra gente que falava sobre esse tema, né, sobre morte e tal. Mas pensa, né, crianças de 8, 9 anos de idade, então hoje eu entendo, né, assim, o peso que essa perda teve na minha vida, sabe? Por muito tempo eu meio que deixei esse assunto um pouco de lado, não falava muito disso e tal, mas hoje eu consigo entender perfeitamente como isso me afetou e como isso influenciou a maneira como eu me comportei e me comporto com as minhas amizades, como eu faço amizades e como eu venho feito amizades ao longo de todos esses anos. Foi a primeira vez que eu senti mesmo o que era ter uma melhor amiga, sabe? E foi essa primeira experiência que também logo de cara eu senti pela primeira vez o que era perder uma pessoa muito próxima de mim. Então eu nessas horas, né, nessa hora no livro, eu me coloquei muito na pele da personagem, sabe? E de entender mesmo, né, como foi que essa primeira perda foi impactando a vida dela e como aquilo também teve consequências e se misturou com todas as outras perdas que aconteceram depois na vida dela. Além disso, teve também uma perda que é muito simbólica, né, mas que pra mim ficou muito evidente, que é a perda dessa chama interior, sabe? Que todos os seres humanos carregam dentro de si. No caso dela, essa chama foi se apagando, porque quando ela percebe, né, ela se dá conta da vida, que ela tá levando uma vida que tá estagnada e que é uma vida totalmente diferente do que tudo que ela poderia ter desejado ou sonhado antes. E com tantas perdas, né, perda atrás de perda, meio que a gente uma hora tende a ter um pensamento automático do tipo, então, sei lá, chega um momento na vida em que a pessoa, depois de tanta surra que ela leva, ela meio que fica calejada, sabe? Fica endurecida, as coisas não afetam mais tanto, né, do jeito que afetariam, mas isso não é verdade, a gente consegue ver muito bem isso na pele dessa protagonista. As coisas sim continuam afetando ela, mas de maneiras diferentes. E uma coisa muito importante também dessa história, né, é que toda a trajetória dessa mulher, dessa narradora, ela é definida e ela é pautada pela condição de ser mulher, né? Então o fato dela ser mulher vai definir todas essas experiências que ela vive e também todos os fardos que ela carrega. E além dessas perdas múltiplas, né, ela também tem uma vida que é meio marcada, assim, pela falta de afeto, sabe? Também pela maternidade, que é um ponto muito crucial nessa trajetória dela de mulher, e é uma maternidade que vem muito acompanhada da solidão, né? Como muitas maternidades por aí, como a gente sempre escuta, né? A gente vê sempre o lado muito bonito, mas em alguns lugares, em alguns momentos, algumas pessoas abrem a real pra gente, né? Eu digo das experiências dos outros porque eu ainda não tive essa experiência, mas muitas pessoas falam sobre a solidão da maternidade e também isso é uma coisa que é muito visível nessa protagonista. E é uma maternidade assim que é muito marcada por sentimentos ambíguos, né? Essa narradora, ela vai conduzindo a maternidade, vai sendo mãe meio que com as ferramentas que ela consegue, sabe? Que ela tem ali, as ferramentas emocionais que eu digo, né? Como ela consegue lidar, sabe? Porque é isso, as pessoas fazem o que elas podem fazer com aquelas ferramentas que ela tem. E essa mulher, ela já não tinha uma relação assim muito boa com a mãe, e a relação com o filho dela vai acontecer ali, no meio também de um sentimento de dor, de um sentimento de culpa, que vai permear toda essa maternidade. Então, o distanciamento do filho acaba sendo uma consequência, né, disso tudo, querendo ou não. É uma consequência muito dolorida, mas é uma consequência. E se eu fosse fazer alguma comparação, né, tentar explicar como foi pra mim acompanhar a trajetória dessa mulher, né, dessa protagonista, eu diria que essa trajetória, esse caminho da vida dela, pra mim, foi como percorrer, assim, um caminho de pedrinha, sabe? Um caminho que tem horas que ele é meio que aquela coisa do deslumbramento, uma coisa quase infantil, sabe? De você olhar a vida e todas as coisas que você não conhece, tudo aquilo que você quer aprender, que você quer ver. Em outros momentos, foi como, sei lá, o sentimento de total falta de esperança, sabe? De você ver aquele caminho se estendendo na sua frente
e não ver um fim, sabe? Aquela sensação de você estar andando sempre no mesmo lugar e você não sabe aonde aquilo vai parar, se é que vai parar em algum lugar. E em outros momentos ainda, foi como levar um tombo nesse caminho de pedrinhas, né? E realmente ter a pele rasgada por essas pedrinhas do chão. Foi essa sensação assim, que eu tive em muitos momentos com essa história. Eu queria dividir com vocês o que eu senti no final dessa leitura. Não vou revelar spoilers, não precisam ficar preocupados. É assim, porque quando vai chegando no final, sabe? Esse livro ele ganha uma atmosfera mais diferente, sabe? E nossa, isso pra mim foi incrível, assim, incrível. Eu não conseguia depois deixar de pensar nesse livro. Foi um livro que em vários momentos me trouxe lágrimas, uma coisa raríssima de acontecer, como eu falei no começo desse vídeo. Eu digo, tipo, nos dedos de uma mão, quantos livros conseguiram fazer isso comigo. E foi uma história que eu amei muito, sabe? Que ela ficou muito marcada aqui dentro de mim, tanto por essa aproximação no início com a minha experiência pessoal, mas também a história em si, sabe? E o jeito como essa narradora conta ela pra gente, então tudo isso. Esse é um livro que com certeza, eu digo assim, com certeza absoluta, eu nunca vou esquecer esse livro. Eu também coloco esse livro naquela listinha de livros que eu li, entre aspas, assim, na hora certa, sabe? Na hora que talvez ele me tocou mais fundo. Sei lá, porque a gente vai mudando, né? Todo dia a gente muda um pouco. Eu acho que eu não posso fechar essa leitura sem comentar alguma coisa sobre o título desse livro, né? O Peso do Pássaro Morto é um título que ele fala muito, né, com toda a história, tem um significado muito profundo, eu diria até. Primeiro porque esse título também tem a ver com um acontecimento, assim, da vida da própria autora, que foi inclusive o que meio que da onde surgiu, né, a ideia para o livro, que quando ela era criança, ela estava segurando um passarinho, né, dela, né, e pra mãe dela pegar lá, acho que a tesourinha para cortar a unha do passarinho, enfim, só que o passarinho acabou morrendo na mão dela enquanto ela segurava. Então, esse foi um episódio que aconteceu com a própria Aline Bay, já vi entrevistas e tudo mais, e deu origem a esse livro. Mas, além disso, né, esse é um título que se relaciona em muitos níveis com a história, com a protagonista. Por exemplo, tem uma parte no livro em que ela descobre que o filho dela, ainda criança, se juntava com outros meninos do condomínio para matar passarinhos com pedradas. Para ela, descobrir isso foi tão forte, sabe? Porque para ela foi como uma perda mesmo, né? Tanto a perda desse filho, né? Desse filho que ela achava que conhecia, ainda que meio mal, porque já existia um distanciamento, enfim. Mas ela descobriu uma pessoa ali que ela não sabia que estava morando com ela dentro da casa dela e que era, por algum acaso, o filho dela. Também tem uma ligação aí com a perda de inocência, né? Porque imagina um menino, criança ainda, lidando de um jeito tão banal com a vida, sabe? E é isso, tirando a vida de um ser tão frágil, tão bonito e tão vulnerável como é um passarinho. E essa ideia, né, do ser belo e do ser vulnerável que perde a vida de um jeito tão brutal é uma coisa, é uma imagem, né, que a gente pode relacionar muito com a da própria protagonista, porque imagina, todas essas perdas, tudo aquilo que aconteceu com a vida dela se acumulam e tem consequências, né? E todas essas perdas e essas consequências, né, as internas e as externas também, vão meio que matando essa mulher pouco a pouco, né? Vão podando as asas dela, vão tirando dela a possibilidade do voo imenso que ela podia ter durante a vida e que simplesmente ela não pôde ter, sabe? Foi aquilo que realmente não foi, aquilo que não aconteceu e que poderia ter acontecido na vida dela. Bom, gente, então esse foi o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu queria saber se vocês já leram esse livro. Eu acredito que muitos de vocês já tenham lido, ou se não leram ainda, certamente conhecem esse livro. E eu queria saber de quem já leu, qual foi a relação que vocês tiveram com essa história, sabe? Como essa história te tocou, porque pra mim foi uma coisa assim completamente surpreendente. Eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar o livro. E se vocês comprarem por esse link, vocês ajudam muito mesmo o meu canal, de verdade. É isso então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Foi também uma resenha muito especial pra mim, da mesma maneira como essa foi uma leitura muito especial. E é isso, eu queria pedir pra vocês aquele gostei. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não estão inscritos ainda. E de ativar o sininho das notificações. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.